Bem, essa é a nossa segunda reunião. A primeira reunião do grupo foi uma reunião virtual, na qual nós expusemos os diferentes aspectos que o Brasil está trazendo em pesquisa e inovação, e hoje nós começamos ao debate com a apresentação de potenciais produtos que vão ser analisados novamente em maio para finalizarmos na reunião de setembro. E o Brasil, na área de pesquisa e de inovação, resolveu abordar 5 caminhos complementares. Tá? O primeiro desses caminhos é que nós vamos olhar a questão de inovação aberta. Para as pessoas que conhecem um pouco a questão de ciência aberta, ou seja, uma ciência que todo mundo tem acesso, inovação aberta é um caminho em que a gente busca mecanismos em que o conhecimento científico fique aberto para que todos e todas possam usar no planeta. Essa foi uma das discussões muito produtiva e nós temos parceiros para a construção desses entregáveis que vão ser ainda analisados em maio para a gente finalizar em setembro. O segundo tema que a gente abordou e que dialoga muito proximamente ao grupo de trabalho de saúde é fazer uma reflexão sobre a próxima pandemia. E nesse tema nós estamos convergindo para realmente trazer algumas ideias para complementar o grupo de saúde, que tem essa preocupação, que também é uma preocupação da área de ciência e de inovação, que é de onde virá a próxima pandemia e como nós vamos reagir frente a ela. O terceiro tema, que é muito caro para o mundo, é o termo de descarbonização. Não sobre o olhar de produção energética, porque a gente já tem um grupo de trabalho sobre da transição energética, mas sobre o olhar sobre tecnologias. Tecnologias, suas escalas, diferentes tecnologias para descarbonização têm diferentes escalas, portanto, elas são úteis para diferentes elementos da sociedade mundial, e todas elas terão validade dependendo do grupo que a gente estiver analisando, mas também trazer um olhar de ciências sociais para um tema que é tão tecnológico, mas que traz a importância das pessoas que vão utilizar e trazendo nesse elemento a diversidade que é tão importante. Um quarto elemento que é totalmente novo, porque não apareceu em nenhuma das outras presidências do G20, é a Amazônia. Mas a Amazônia que vista como um bioma importante do planeta, e que ações nós podemos tomar, não só para proteger a Amazônia, mas a partir da proteção da Amazônia, criar substâncias e plataformas e programas para proteger todos os biomas do planeta. A discussão nesse tema foi muito estimulante, porque trouxe uma capacidade de novidade, de pensar, quem sabe, em ter uma chamada mundial em que todos os países vão atuar juntos e juntas para trabalhar na Amazônia, e um seminário a ser realizado em setembro, trazendo o que tem melhor de ciência para discutir esses temas. Finalmente, e aí eu vou dizer que esse tema é muito caro para mim, porque desde sempre, eu, como uma física teórica, a única mulher na sala, na maior parte da minha vida, então, o tema da diversidade, e aqui olhado não só como a diversidade de gênero, de raça, de região do mundo, mas também trazendo os povos originários, as comunidades, os povos ribeirinhos, quilombolas, esse olhar sobre como é que nós vamos analisar a participação na ciência de todas estas pessoas, trazendo diversidade, que é um elemento fundamental de eficiência. Não sou eu que digo isso, são estudos internacionais que mostram que quanto mais diverso é um grupo, mais discutível é o conhecimento que este grupo produz. Então, estamos discutindo como é que nós vamos analisar as políticas que promovem essa diversidade, nesse olhar tão amplo para os países do G20. Então, as nossas próximas entregas, os próximos andamentos, vai ser refinar a partir dessa discussão que foi absolutamente rica
entre os diversos países, tanto os do G20, como os convidados, como as organizações, a partir daí refinar as propostas brasileiras, fazer mais uma discussão potencialmente virtual, ainda no começo de maio, para em maio entrarmos numa reunião e que já vão estar todos e todas muito mais alinhados e alinhadas para construir entregas concretas, que é um objetivo ambicioso, mas que tenho certeza que a capacidade do Brasil, da liderança do Brasil nesse momento de gerar sinergia entre países, vai ser fundamental para a gente poder construir essa entrega. Será muito trabalho do pessoal técnico do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai estar muito proximamente conversando com os demais grupos de trabalho, conversando com ministérios parceiros, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, para criar um instrumento que traga ações concretas a serem anunciadas em setembro, na bela reunião que vamos realizar em Manaus. Seguimos para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, você pode, por gentileza, se identificar. Manuela Castro, TV Brasil, EBC. Eu queria saber se a senhora pode aprofundar um pouco mais nessa questão da pandemia, né, reflexões sobre a próxima pandemia, né? O que de fato pode ser discutido, o que de fato pode ser um exemplo do que pode ser tirado de uma discussão como essa. Como eu afirmei, essa vai ser uma discussão que vai ser uma entrega para o grupo de trabalho de saúde, mas uma das coisas que a gente pode trabalhar na questão da próxima pandemia é estabelecer um diálogo mais aproximado entre os países sobre a pesquisa que se faz sobre desmatamento e que potenciais pulos, vamos dizer, de transição de animais para as pessoas, de vírus podem acontecer. Então, essa conversa entre os pesquisadores e pesquisadoras do mundo sobre essas potenciais novas pandemias são instrumentos importantes. Outro potencial instrumento importante é dialogar sobre ações, construir plataformas que identifiquem as ações quando a gente tem pandemia, que eu estou falando que pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser pandemias, inclusive de novas bactérias. Esta conversa de estabelecer protocolos, ela é fundamental. E ela alia tanto protocolos médicos como conhecimento de ciência e tecnologia, e por isso esse diálogo com o grupo de trabalho de saúde é tão importante, e nós vamos nos comprometer a fazer essa ponte, ciência, tecnologia e o grupo de saúde. Mais uma pergunta? Por favor, se identifique. Boa tarde, eu sou Mara Karina, do site do G20. Eu estava aqui no último briefing, né, da reunião que foi por videoconferência, e eu queria saber se agora a senhora consegue identificar um tema que avançou mais desses temas que a senhora apresentou como as prioridades do grupo, se ele avançou mais nessas reuniões presenciais de hoje, já que era um desejo, né, conversar presencialmente para sentir já a recepção dos países membros com relação às prioridades do Brasil em pesquisa e inovação. Eu gosto de pensar que todos os temas avançaram, e avançaram bastante, mas deixa eu trazer, talvez, não é nem os que avançaram mais, mas são os que são mais do meu coração, vamos dizer assim, que eu olho o avanço e fico absurdamente animada. A questão da Amazônia e de nós estarmos pensando num edital internacional, nunca houve isso, um edital que junta países para resolver problemas juntos e juntas. Vocês não podem imaginar o que é de disrupção. Eu sou uma cientista, todos os editais ou são de algum país, ou no máximo de 2 ou 3 países. Essa ideia é ter um edital internacional para fazer pesquisa científica na Amazônia para entender a biodiversidade, os desafios, o desmatamento. Então, e não é só a Amazônia, nós queremos expandir isso para florestas tropicais. Então, vocês imaginam um edital para olhar um objeto de florestas tropicais. Se ele der certo, nós podemos pensar em editais para outros biomas, inclusive o meu bioma do coração, porque eu sou do sul do Brasil,
do Pampa, tá? Mas qualquer outro bioma. Significa o mundo reconhecendo a importância dessa questão. O segundo tema que me causou muita alegria, porque há mais de 20 anos eu trabalho no tema de diversidade, e quando eu comecei esse assunto, a reação era profundamente contrária a olhar a questão de diversidade na ciência. Eu vi nessa sessão um alinhamento dos países identificando a necessidade de termos mais dados, de conjugarmos dados do mundo inteiro para entender quais as políticas de equidade que têm funcionado. E uma demanda muito importante que me comoveu, de, além das mulheres, que afinal são 50% do planeta, juntar também mais dados sobre diversidade racial, diversidade regional, as questões dos povos originários, indígenas. Então, assim, trazer comunidades que nem são tão numéricas para o centro da discussão. Isso é um grande avanço. Isso é uma disrupção que eu só imagino acontecendo no Brasil, porque é esse país que consegue abraçar tão bem pessoas que pensam de maneiras, às vezes, tão distintas. Eu acho que hoje tivemos um avanço e espero que em maio vamos ter uma finalização de algumas iniciativas trazendo o concreto, mais do que simplesmente palavras, mas ações, para em setembro o presidente, os ministros, a nossa querida ministra Luciana Santos, estarem anunciando ações concretas vindas da presidência do Brasil no G20. Mais alguém? Por favor. Boa tarde, secretária. Eu sou da comunicação da Embrapa. Tá? A gente tem um veículo chamado Agência Embrapa de Notícias. E a senhora colocou no início uma questão que para nós é muito cara também, que é a tendência de ciência aberta, né? Como é que está o país hoje, na sua visão, em relação a esse tema? Quer dizer, o Brasil em relação a outros países, como é que estão as políticas de abertura de dados, né, das nossas pesquisas, da nossa produção científica? Deixa eu começar dizendo que o Brasil entrou nessa discussão sobre publicação aberta muito depois dos outros países. Já em 2016, eu fiz uma consulta nas agências e notava que as agências de fomento não estavam pensando muito sobre esse assunto. Mas, surpreendentemente, o Brasil tem cerca de 30% da sua produção em acesso aberto. Tá? E, assim, sem política, já produzem acesso aberto por uma razão muito clara. Nós temos uma plataforma chamada Cielo, que é financiada tanto por agências estaduais como agências federais, que tem uma série de revistas brasileiras e agora já estrangeiras, em que a exigência é que o acesso seja aberto e que as taxas de publicação, se existirem, sejam muito baixas. Esse fato nos torna, sem a necessidade de políticas específicas, protagonistas no tema. Nós podemos nos tornar, para esses países que não vão ter financiamento suficiente para pagar as altas taxas de publicação das diferentes revistas, como um elo importante que vai representar uma transição, ou pelo menos um confrontamento às editoras. Então, assim, eu fico muito feliz em ver que, sem necessidade de política, a gente já tem isso. Mas teremos políticas. Hoje inicia uma discussão, infelizmente, porque eu estava aqui, eu perdi essa reunião, que envolve a CAPES, o CNPq e o MCTI, para pensarmos como é que nós vamos desenhar uma política de ciência aberta. Em que caminho vamos seguir? Em que rapidez vamos seguir? Porque tem alguns elementos da ciência aberta que são mais difíceis para o nosso país, além de pagar as taxas, altas taxas de publicação das revistas, tem a questão de ter armazenamento de dados, que requer também financiamento. Nós vamos caminhar, nós e países que têm menos recursos, vamos ter que caminhar à medida do que o nosso financiamento permitir e negociar com os outros países que socorram. Tá? Isso fica muito claro nas conversas, tá? E eu tenho esperança que a gente consiga também, nesse tema, tornar um protagonista do nosso
da nossa Aliança Sul, trazendo, através de plataformas como esse, um instrumento que permita acesso aberto a um custo que não seja elevado.